Olá, turma. Luiz Justino falando. Vamos dar continuidade à abordagem introdutória de mecânica dos fluidos. Um destaque aqui a um breve histórico. Então, determinados períodos ao qual a mecânica dos fluidos, de fato, contribuiu significativamente para projetos de engenharia e algumas das áreas de atuação. Então, como estrutura, trabalhamos de uma forma detalhada a definição de mecânica dos fluidos, discutimos a definição dessa ciência, vamos aqui dar destaque breve histórico e algumas das áreas de aplicação, considerando abordagem introdutória. Então, como momento marcante, como um primeiro momento marcante aí da mecânica dos fluidos em termos de projeto de engenharia, nós temos aqui o período envolvendo o período do Império Romano com a construção de aquedutos. Então, aquedutos seriam canais, vou colocar aqui como sendo canal, uma estrutura que consiste, um sistema, uma estrutura que consiste de um canal com finalidade de transportar água de um determinado ponto a outro. Então, nesse caso aqui, nós poderíamos considerar um ponto A a um maior nível e um ponto B a um menor nível, sendo que o aqueduto, o objetivo da construção dessa estrutura, desse canal, é justamente promover o deslocamento de água de um ponto de maior nível a um ponto de menor nível. Então, o efeito gravitacional vai contribuir para esse deslocamento de fluido, no caso aqui o fluido sendo um líquido, ok? Então, geralmente, o comprimento do aqueduto, o comprimento do canal, a gente poderia considerar aqui em torno de 50 quilômetros, que seria, o comprimento aí considerado envolvendo aquedutos relativos ao Império Romano. Então, a ideia seria, de fato, transportar, resolver esse problema de suprimento de água, levando a partir de um reservatório, de uma fonte, a locais civilizados, a determinadas cidades desse período, onde, de fato, qual seria a finalidade principal específica, que seria o uso doméstico e irrigação de plantações. Então, essa ponte que nós estamos visualizando aqui seria uma porção do aqueduto. Um aqueduto seria um canal de longo comprimento, 50 km. Aqui seria uma ponte, chamada Ponte do Gard, localizada no sul da França, como uma porção, uma seção desse canal, ligando, conectando dois níveis. Poderíamos aqui considerar a estrutura desse canal formada por rochas, considerando aqui um canal semiaberto com uma seção retangular. Então, a partir do efeito gravitacional, há o movimento, há o deslocamento, transporte de água de uma maior altura para uma menor altura. Então, o efeito gravitacional contribuindo para esse deslocamento, esse movimento de água ao longo da extensão do canal. Um outro marco aí que a gente poderia considerar aqui, entre 283 e 183 a.C., seria as chamadas adutoras, que seriam um conjunto de tubos subterrâneos. Então, esses tubos também teriam essa finalidade de suprimento de água, deslocamento de fluido, aqui agora a nível subterrâneo, nesse caso aqui formados com uma seção, um diâmetro envolvendo aí
entre 13 e 18 centímetros. Novamente, aqui já com uma configuração bem distinta de um aqueduto, considerando o transporte de água de um determinado ponto a outro, envolvendo longas distâncias. Nesse caso aqui a gente poderia considerar em torno aí de 45 quilômetros de extensão. Então aqui seria um exemplo envolvendo a cidade de Pérgamo, na Turquia. Então um conjunto de tubos com essa finalidade de transporte de fluido. Outro momento relevante que a gente poderia considerar em termos da área de mecânica dos fluidos é justamente envolvendo o princípio de Arquimedes, um princípio do empuxo, uma força vertical orientada de baixo para cima, que a gente vai discutir mais adiante, tenderemos a discutir mais adiante, que foi utilizado justamente para verificar o teor de ouro da coroa de um determinado rei, então o rei considerado aqui rei Hieron, que é justamente essa medição de massa, verificar se de fato a coroa ela tinha um caráter de pureza, ou seja, o percentual de ouro presente nessa coroa. Então ele utilizou-se a partir dessa medição, essa imersão da coroa em fluido, justamente do princípio do empuxo. Então foi outro marco relevante, de destaque da mecânica dos fluidos, o princípio de Arquimedes. Durante a Idade Média, criou-se e desenvolveu-se o moinho de vento e o moinho de água. Então, o primeiro aproveitando a energia eólica, o segundo aproveitando a energia hidráulica. No caso do moinho de vento, um aproveitamento aqui do movimento de massa de ar, da energia cinética dos ventos, interagindo e por meio do conceito de sustentação aerodinâmica nas pás desse rotor de eixo horizontal, promovendo assim um movimento rotacional. Então, a conversão de energia cinética translacional dos ventos em energia cinética rotacional, onde esse movimento, essa energia é transferida para o eixo horizontal do rotor, conectado a partir de uma engrenagem, um eixo vertical. Então, essa energia de movimento horizontal transferida para um eixo vertical, onde estão colocadas as pedras de moagem responsáveis pela trituração dos grãos. Então, aqui seria um exemplo de invenção que teve um marco relevante aí relacionado à área de mecânica dos fluidos, uma vez que o homem, o ser humano, ele deixou de exercer uma força de alta intensidade nas suas atividades, deixou de utilizar da atração animal, da força animal também com grande intensidade. Então, reduziu-se o esforço humano, passando-se a utilizar da força, da energia da natureza. Então, por isso, esse momento relevante aqui, a invenção dos moinhos de vento e moinhos de água, para a moagem, para a trituração de grãos, que contribuiu, proporcionou posteriormente para a criação de novas máquinas aí na Revolução Industrial. Outro momento importante que a gente pode destacar aqui, entre o século XIV e XVI, o desenvolvimento contínuo de sistemas e máquinas de fluidos, método científico aperfeiçoado e adotado em toda a Europa. Então, nomes como Torricelli, Isaac Newton, esteve contribuindo aqui em termos de teorias, para a área de pressão, o entendimento de pressão hidrostática e vácuo, como também para a descrição de movimento de fluido. Newton, com suas leis, aplicando não só a mecânica geral, a mecânica do sólido, mas também a mecânica dos fluidos. Então, um momento importante aqui foi que até então a mecânica dos fluidos não tinha
né, não tinha documentos escritos, então surgiu aqui o primeiro texto, o primeiro livro, o primeiro documento da área de mecânica dos fluidos, considerado, escrito em latim, que foi Hidrodinâmica, desenvolvido, elaborado por Daniel Bernoulli, em 1738. Então, também um marco importante aí, esse intervalo de séculos, né, desenvolvimento contínuo de sistemas e máquinas de fluidos, método científico aperfeiçoado e adotado em toda a Europa, e o primeiro texto da área de mecânica dos fluidos, nesse caso especificamente dinâmica dos fluidos, que seria o livro Hidrodinâmica. Com respeito ao século XIX, nós poderíamos destacar aqui avanço e ampliação da teoria de mecânica dos fluidos. Então, a área, né, de dinâmica dos fluidos foi estendida, foi estudada com maior profundidade. Nesse caso aqui, podemos destacar Reynolds buscando quantificar, né, estabelecer um parâmetro, nesse caso um número adimensional, que classificasse o comportamento do escoamento mais ordenado sendo escoamento laminar, um escoamento mais aleatório, escoamento sendo turbulento. Então, contribuição de Reynolds para descrever o escoamento, descrever o movimento de fluido, seja ele líquido ou gás, a contribuição para a formulação de equações de movimento de fluidos, então, iniciado por Louis Navier no século XVIII e completado por George Stokes no século XIX, que é justamente a chamada equação de Navier-Stokes, equação completa, uma equação considerada, em termos matemáticos, seria uma equação mais completa, né? Considerando aí a contribuição de Louis Navier e George Stokes para a descrição do movimento de fluido em termos matemáticos. E também um elo, uma relação, né, uma exploração da relação entre a mecânica dos fluidos e a área de termodinâmica e transferência de calor. Então, nesse século também buscou-se essa relação, qual é a relação existente entre mecânica dos fluidos, termodinâmica e transferência de calor. Posteriormente, no século XX, surgiram marcos importantes. Podemos considerar aqui a indústria aeronáutica, de fato, a invenção do avião, do aeroplano, né, envolvendo aí Santos Dumont, no Brasil, envolvendo também os irmãos Wright nos Estados Unidos. Então, invenção do avião, um momento relevante, um passo importante aí com respeito à área de mecânica dos fluidos. Ainda com respeito ao século XX, podemos destacar aqui o desenvolvimento do computador. Então, o computador com alta capacidade de processamento, então essa possibilidade de resolução de problemas grandes, complexos, problemas com um número considerável de variáveis, uma vez que o ser humano tem essa limitação, e, consequentemente, expansão de setores da aeronáutica, química, industrial, entre outros. Então, aqui, com o uso do computador, o surgimento da área de modelagem e simulação computacional. Como áreas de aplicação, podemos destacar energias renováveis, nesse caso aqui, particularmente, energia eólica. Então, com compreensão da área de mecânica dos fluidos como ciência, a gente poderia buscar soluções em termos de aproveitamento da energia eólica, então maximizar, né, a partir do equipamento aqui da turbina eólica, de que forma podemos maximizar a captação dos ventos, né, obter melhorias em termos de conversão de energia elétrica, obter melhorias em termos de eficiência energética. Na área naval, então, compreensão, né, projetos envolvendo navios submarinos, né, compreensão dessa interação de corpos parcialmente submersos em fluidos no estado líquido, conceito de empuxo, né, análise de escoamento em corpos totalmente submersos, como no caso de submarino. Então,
mecânica dos fluidos aqui na área naval. Com respeito à área de medicina, envolvendo aí o corpo humano, a gente poderia destacar que entender o fluxo sanguíneo, batimento, bombeamento de sangue para todas as partes do corpo, o conceito de pressão arterial, o conceito envolvendo aí o escoamento de ar através dos pulmões, então, novamente, a relevância aí da área de mecânica dos fluidos, considerando aqui a área médica. Na área automotiva, poderíamos destacar, né, nesse caso aqui, a área de aerodinâmica, que seria uma sub-área da mecânica dos fluidos. Então, para o estudo de veículos se deslocando a alta velocidade, poderíamos buscar minimizar, de que forma a gente consegue minimizar a força de resistência do ar imposta ao veículo para que a potência requerida no motor seja a mínima possível e, desse modo, né, ocasione de um menor consumo de combustível. Então, de que forma a gente pode alterar, modificar a geometria, otimizar, né, essa geometria frontal, lateral do veículo para que a força de arrasto seja mínima a uma determinada velocidade, o veículo se deslocando a uma determinada velocidade, para que a potência requerida pelo motor seja menor e o consumo de combustível seja menor. A gente pode destacar também a área esportiva, dando destaque, podendo dar ênfase aqui ao ciclismo. Então, né, o projeto envolvendo a aerodinâmica de bicicletas, o posicionamento dos ciclistas, né? Qual é a relação do termo pegar vácuo com a mecânica dos fluidos, o porquê os ciclistas eles se posicionam, né, com relação ao primeiro colocado aqui, porque eles se posicionam logo atrás desse ciclista na primeira colocação. Então, também é importante essa relação aí da área esportiva, né, essa melhoria de desempenho dos atletas envolvendo a mecânica dos fluidos. Na área aeronáutica, a gente poderia destacar o projeto de aeronaves envolvendo uma maior capacidade de sustentação de carga para um menor peso próprio. Então, como é que, utilizando-se dos conceitos, né, entendendo a mecânica dos fluidos como ciência inserida no projeto de aeronaves, de que forma a gente consegue maximizar a capacidade de sustentação de carga da aeronave para um menor peso próprio dela. Então, conceitos envolvendo a eficiência aerodinâmica também. Na área de petróleo, podemos destacar o estudo, né, em termos de plataforma marítima, né, o estudo de reservatório, escoamento em meio poroso, extração de petróleo, né, se essa extração vai ser feita, o processo de elevação do petróleo após o processo de perfuração, o processo de revestimento e cimentação desses poços, né? Se essa elevação vai ser feita por elevação natural a priori, se existe pressão suficiente para que o fluido ele consiga vencer a coluna de produção, consiga vencer a estrutura do poço, se será necessária a utilização de bombas, de gás de elevação, escoamento de petróleo, o controle de fluxo, vazão de petróleo envolvendo sua extração. Então seria também, né, importante aí a compreensão da mecânica dos fluidos, né, a relevância da mecânica dos fluidos na área de petróleo. Refinarias, petróleo bruto, ele é processado obtendo-se aqui seus derivados. Então poderia ser gasolina, querosene, diesel, entre outros. Então esse petróleo refinado ele pode ser transportado para a indústria petroquímica,
pode ser levado para a distribuidora de combustíveis. Então, refinaria seria mais uma área, né, que a gente poderia destacar aí a relevância de mecânica dos fluidos, da compreensão de mecânica dos fluidos, considerando o fluido aqui sendo petróleo e seus derivados. Ok? Então, finalizo aqui este vídeo abrangendo aí o histórico, os principais momentos onde a área de mecânica dos fluidos teve relevância, bem como algumas das áreas de aplicação dessa ciência. Finalizando este vídeo, um abraço e até mais.